Boa tarde, pessoal. Professor Fernando de novo. Vamos dar sequência às nossas aulas de introdução à filosofia. O livro didático de vocês, na primeira parte, fala sobre a formação do homem e da civilização. Nós falamos um pouquinho de ciência, de técnica e de tecnologia na nossa primeira aula, né, que foi gravada, que você encontrou lá no YouTube. E a ciência e a produção da técnica e tecnologia são atividades essencialmente humanas. São fruto do trabalho humano. A partir daí a gente vai tentar entender um pouquinho aqui de uma definição do Sr. Aristóteles, que atividade humana sensível é essa que nós chamamos de razão. O tema da aula é a razão, e nós vamos ver lá pelo grego antigo, que é o Aristóteles. Esse aqui, no segundo slide, esse senhor que vocês estão vendo numa caricatura bonitinha apontando para cima, ele aponta para o mundo das ideias. Quem tem ideia é o homem, né? Os animais, eles não têm qualquer ideia ou qualquer representação do mundo e das coisas. Então, é o homem, assim, que a partir dessa atividade racional, reflexiva, abstrata, encadeada, que vai agindo sobre a natureza e vai extraindo da natureza, né, produzindo a partir dessa ação o seu sustento, a sua subsistência, vai garantindo ali a sua vida. O Aristóteles já diz isso bastante tempo atrás, ele é do século IV a.C., ele foi o mais brilhante aluno do Platão, o Platão foi aluno do Sócrates, mas anterior ao Sócrates também a gente tem uma dezena de outros filósofos, né? E vocês devem se lembrar do Tales de Mileto, cujo elemento de origem das coisas, né, para o cosmos, para a natureza, para o mundo, é a água. O Aristóteles pode ser visto como o primeiro cientista. Ele tinha uma obsessão assim pela biologia, por catalogar espécies animais e vegetais. Então é como se ele tivesse escrito lá na época dele, 400 a.C., 2.400 anos atrás, um manual de biologia. Isso é muito interessante. Quer dizer que ele sabia de química, de física, matemática, biologia propriamente dito, né? Para poder escrever esse manual. Mas ele define, ele só fez isso porque ele é um homem muito inteligente, a inteligência dele está associada a essa prática racional, que nós vamos chamar aqui de razão ou de logos. Acompanhe aí no slide de vocês. A razão reconhece a existência de tudo, ou melhor, a razão reconhece a existência de tudo aquilo que existe e também de tudo aquilo que tem a ver, direto ou indiretamente, com o que pensamos e sentimos. Isso quer dizer, mesmo aquilo que a gente não consegue comprovar a partir de uma experiência sensível, material, sabemos que ela existe, né? Imaginem vocês que lá atrás o professor do Aristóteles se sentou uma vez, e é um texto chamado O Banquete, o pessoal ia fazer uma refeição, vários filósofos gregos. Aí, nós vamos falar sobre o que, né, nessa refeição? Tem que ser uma conversa inteligente, que nos eleve a alma. Vamos falar sobre o amor. O Banquete é um diálogo do Platão, onde aparece o Sócrates ali, inclusive, e eles vão falar sobre o tema duro para a filosofia, né? Difícil, mas necessário, que é o amor, né? O que é isso? E cada um dos filósofos vai dando a sua impressão ali sobre esse sentimento que só existe para nós, né? Nós é que refletimos e definimos mais ou menos o que significa o amor, o ódio, a angústia, a ganância, né? São vários os sentimentos assim que são relacionados ao homem, mas não são relacionados aos animais. Essa é a ideia do Aristóteles, né? A razão reconhece a existência, ela dá um sentido à existência. Se nós não dessemos um sentido ao mundo, ele não teria nenhum sentido. Mas muito pelo contrário, né? Coisa que os animais não fazem. Os animais não dão um sentido às coisas, ao mundo, eles vivem a vida deles. Eles não têm qualquer noção assim do presente, do passado, eles não projetam o futuro, eles não sabem que a vida é finita, não sabem que estão envelhecendo e que estão sofrendo a ação do tempo, assim como nós. E aí a ideia, né, de representação.
o mundo, a realidade, as coisas não têm nenhum sentido por eles mesmos. Nós é que atribuímos um sentido às coisas. E a segunda bolinha é uma pergunta. Para os animais, o mundo, as coisas, os sentimentos têm algum sentido? Eu acredito que não, eu ensino vocês que não. Os animais, eles não conseguem fazer uma representação do mundo, das coisas, dos sentimentos e nem deles mesmos, simplesmente porque eles não são dotados dessa capacidade racional nós. Eles são inteligentes, de uma forma imediata, prática, são adestrados, agem por instinto. Nós não. Nós agimos a partir da nossa imaginação. Os animais não imaginam. Terceira bolinha do slide. As noções de tempo e espaço interessam aos animais? Absolutamente não. As noções de tempo e espaço, que inclusive são principalmente tempo relativas, interessam ao indivíduo humano. Interessam ao homem que veste uma identidade humana. E essa identidade humana está associada à linguagem, a linguagem está associada à atividade racional, a atividade racional faz com que a gente pense no encadeamento de ideias, na sistematização do mundo e das coisas, na reflexão, né? Esse tipo de coisa que nos torna inteligentes. Essa capacidade racional, a razão é isso. Próximo. Trouxe alguns slides aqui que falam de inteligência e tipos específicos de inteligências. Na primeira imagem vocês podem ver uma montadora, né, uma fábrica de automóveis. São muitos braços robóticos, mecânicos, e você não consegue encontrar o trabalho humano ali, né? Não tem nenhum homem trabalhando. A terceira revolução industrial sinaliza para essa revolução na substituição do homem pela máquina e um fenômeno chamado de robotização, informatização. Segunda imagem, uma mão mecânica e a mão de um empresário, né, de um executivo. Ao fundo, uma cidade, né, belíssima imagem, inclusive. Uma cidade pulsante, ativa, viva, produzindo riqueza, né, as fábricas, as chaminés, as luzes acesas, provavelmente o pessoal trabalhando. E aí uma última imagem que faz alusão ao filme Inteligência Artificial, filme de Steven Spielberg de 2001, tem a legenda aí da fotografia, né? Que esse menino que vocês estão vendo na imagem, junto com o ursinho dele, é um robô. E o Spielberg, que é o diretor, tem essa ideia, escreve esse enredo importante, especulando, né, se é possível num tempo ou num mundo não muito distante que os robôs, né, que as máquinas então possam reproduzir sentimentos parecidos com o do homem, entre eles o amor, o ódio, né? É o que o filme retrata, né? Esse menino que é um robô começa a reproduzir, assim, a representar sentimentos que não são de um robô. O que faz com que ele passe por um processo meio que de humanização. Parece um contrassenso, né? Vou humanizar um robô. Como é possível humanizar uma máquina, né? Para a filosofia, para o cinema, é possível refletir nesse sentido, né? Como também é possível um processo de animalização dos homens. É um retorno a algo bárbaro para frente. Temos ali 3 senhores importantíssimos para a história da humanidade, né, no geral. Eles representam o século 17 e 18. O século 17 é o século da Revolução Científica moderna. Isso quer dizer, começa em 1600, mas como é o 18, vai até mais para frente um pouquinho. 1600, 1700, que já é 701, é o século 18, né? Aparece a figura desses 3 senhores que foram cientistas, físicos, matemáticos, né? Eles desenvolveram teorias incríveis, que são esses 3. Galileu, Copérnico e Isaac Newton. Cada um à sua maneira, cada um a partir da sua área do conhecimento, tentando definir leis gerais para o funcionamento do universo. Isso quer dizer,
estavam em busca de um método, e esse método é científico, e o resultado a partir da aplicação desse método científico é uma verdade que é a mais confiável de todas. O mais alto grau de verdade aparece a partir do conhecimento científico, né? Cada um deles aqui contribuiu à sua maneira. O século XVII, XVIII, eles revolucionam, assim, eles quebram um paradigma, um conjunto de certezas que os homens tinham até então. A sociedade, até o período deles, um pouquinho antes, assim, devia muito das suas explicações com relação ao mundo, às coisas, a explicações que vinham a partir de fundamentos religiosos, em especial no mundo ocidental, o cristianismo e o catolicismo. Os doutores da igreja, e os mais conhecidos foram o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, apesar de muito inteligentes, tinham um viés assim religioso, sagrado, cristão, que interferia muito assim nas suas pesquisas e nos seus resultados, né? A figura do Copérnico, que é o menino aí do meio, que vocês estão vendo na imagem, é atribuído a ele, inclusive, algo que é chamado de Revolução Copernicana. O pessoal acreditava que a Terra era o centro e as coisas giravam em volta dela. Vejam que legal, né? O homem é o centro, a Terra é o centro, né? Não há nada que seja mais importante do que isso. E aí o Copérnico quebra, né, esse paradigma, construindo um outro tipo de orientação espacial, né, de teoria, a partir da invenção dos microscópios. O microscópio é da época dele mesmo, começo do século XVII, salvo engano 1604, alguns protótipos e depois o primeiro microscópio propriamente dito, e ali eles conseguem observar as coisas, e essa experiência de observação a partir de um olho humano passando por um olho artificial, né, um supersônico, que é o microscópio, eu chego a conclusões de que é o Sol, não é a Terra, é o Sol. Então não é mais um movimento geocêntrico, lembram disso, né? É um movimento hélio, do Deus Sol, o Sol é o centro. Tudo bem? Nossa aula, então, a discussão passa pela ciência, pela técnica novamente, passa pelos tipos de inteligência. Sabemos que os animais não trabalham, sabemos que eles não têm consciência de morte, eles não sabem que a vida deles está acabando, que eles vão ficar doentinho e fraquinho, vão definhando. E aí vou propor para vocês aqui, ó. São exercícios da página 12 até a 15, que são tanto quanto introspectivos. Isso quer dizer, vai variar a resposta de um aluno para o outro. Vocês se falem entre vocês depois, né? Se tiver alguma dúvida, eu respondo lá pelo Google Classroom, lá pelo mural mesmo. Daqui um tempinho essa aula e esses slides já vão estar ali, né? Eu acho que os slides não tem necessidade, mas a aula você já vai poder acessar. Então, os exercícios da página 12 a 15 exigem que você faça a leitura anterior a essas páginas, né? Que inclusive é bem curtinha essa leitura. É bem tranquilo, né? Fala um pouquinho da Hannah Arendt, fala do Thomas Edison, a invenção da lâmpada, fala dos tipos de inteligência. Uma leitura assim razoavelmente tranquila. E assim que possível, acredito que para a semana que vem a gente tenha uma aula realmente ao vivo, para que a gente possa se ver um pouquinho. Tá bom, pessoal? Por hoje eu vou encerrando por aqui. Vocês tenham um bom dia, uma boa semana, né? Mantenham-se aí confiantes, firmes. Mais dia ou menos dia a gente se encontra. Um forte abraço.